Olá a todos, meu nome é Anderson Robert, bem-vindos ao canal da Avatar Kung Fu. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o estilo e uma linhagem, sistema ou família. Antes, no entanto, eu quero falar com você que está vendo nosso canal pela primeira vez. Curta, compartilhe, ative as notificações, esse sininho aqui embaixo, assim você ajuda o nosso canal a atingir mais e mais pessoas, tá ok? Bom, vamos lá. A diferença básica, tá, é que a arte marcial chinesa, ela chama Wushu, ou Kung Fu, ou Gong Fu, como você queira chamar, né? E os estilos, eles são como especializações. Guardadas as devidas proporções, é similar a um curso de medicina, onde o cara faz medicina e aí ele vai se formar clínico geral, urologista, gerontologista, infectologista, a área que ele escolher atuar. Então, para isso, ele vai precisar de uma especialização. A arte marcial chinesa, ela é uma arte ampla. Dentro da arte marcial chinesa, você tem as suas especializações. Essas especializações são divididas entre norte e sul. E dentro dessas duas divisões, existem as suas ramificações. Louva-a-Deus, garra de águia, Hongga, Wing Chun, Choi La Foot, entre outros. Então, o que acontece na realidade? Vamos pegar o meu estilo, o estilo garra de águia. O garra de águia, ele é um estilo, né, chamado de Yin Jiao Pai ou Yin Jiao. Então, isso vai variar de acordo com o quê? Com a região onde cada um aprendeu. Isso tem muito mais a ver, essas diferenças na sonoridade do nome, tem muito mais a ver com a região onde a pessoa nasceu ou viveu. Pois bem, dentro disso, então nós já sabemos que Yin Jiao Pai é um sistema garra de águia. Dentro do garra de águia, existem várias famílias, não existe uma única família que sabe a exclusividade do sistema, isso não existe. O que é, por exemplo, o mestre Lao Xinhao. Lao Xinhao ensinou o sistema para algumas pessoas da família Lao, entre eles o seu sobrinho, o mestre Shan Zichen. O mestre Shan Zichen, ele formou alguns alunos, tá? Entre eles Lao Kaiman, Lao Fatman, o mestre Guo, o mestre Wenun. Então você tem só dentro da família de Shan Zichen 4 famílias diferentes. Cada uma dessas famílias aplicou o sistema dentro da sua visão. Então, quando você pertence a uma determinada escola, você pertence àquela escola, né? No caso do garra de águia, família X. Tá? Então, o que acontece? Dentro daquela família, você vai ter uma determinada visão. Né? Muitas vezes, o que a pessoa precisa entender é que, por exemplo, no caso da nossa linhagem, o Yin Jiao Pai, né? O mestre Leung Shun, ele teve vários alunos que fecharam o sistema. Cada um desses alunos tem a sua própria visão e o seu próprio entendimento daquela determinada técnica. Então, não é correto falar que nós somos alunos do mestre Leung Shun. Eu, por exemplo, sou aluno do Sifu Thomas Torres. Então, eu faço parte da escola de Porto Rico. Mesmo sendo a escola de Porto Rico, na escola de Porto Rico, eu tenho alguns irmãos de treino. O Lagbert Negron, Eric Cintron, Douglas, Ian, e acho que eu não lembro mais de. Então, nós somos em 5. Desses 5, o Lagbert Negron tem as experiências dele, a visão dele de técnica. Eric Cintron tem a visão dele, a experiência dele de técnica. Eu tenho a minha visão e a minha experiência de técnica. Então, um aluno quando treina comigo, ele treina em Jiao Pai, Anderson Robert. Por quê? Porque é minha visão desse sistema. É como eu consigo entender o garra de águia.
Porque sempre você vai ter a natureza da pessoa. Uma coisa muito comum, que acontecia muito na China, era assim, você pegava o cara que treinou o estilo louva-a-Deus. Aí ele morava na cidade do Meihua, né, ou Flor de Ameixa. Ele morava numa região chamada Flor de Ameixa. É lógico que aqui, gente, entendam bem, a gente está fazendo uma conjectura, tá? Então, por fazermos uma conjectura, isso não se torna um fato. Então, o cara treinava na cidade Flor da Ameixa, Meihua, e aí ele desenvolve o sistema dentro daquilo que ele é capaz de lembrar. Se vocês pararem para pensar, muitas vezes, naquela época, eles tinham o quê? Livrinhos desenhados. E os professores de Kung Fu, na sua grande maioria, eram analfabetos. As pessoas eram analfabetas na China há 100, 200 anos atrás, a grande maioria. Então, eles iam usar como o quê? A memória e o livro. Por ser analfabeto, ele tinha desenhos. Então, nem sempre ele ia conseguir reproduzir dentro da especificação que estava ali. Um detalhe ou outro, uma característica ou outra, ele acabava mudando. E a partir daí nascia um sistema novo. Então, é a visão dele daquele mesmo sistema. Isso é muito comum e natural. Isso não quer dizer que o sistema A é melhor que o sistema B e que a linhagem A é melhor que a linhagem B. Isso é uma coisa desnecessária, isso é uma coisa que a gente não precisa discutir, porque cada escola sempre vai ter a sua característica. Por mais que eu seja aluno do Sifu Thomas Torres, que foi aluno direto do mestre Leon Chun, a minha visão de técnica pertence a mim. Ela vai trazer as minhas experiências, as minhas emoções, o meu grau de entendimento, o quanto que eu estudei para chegar até ali. Então, tudo isso é pessoal. Dentro do Kung Fu, a busca do Kung Fu, ela é interna. Então, você vai ter a sua experiência. Os meus alunos, que são faixas pretas, que são alunos diretos, formados por mim, né? Cada um deles tem a sua visão dentro das técnicas. Ele leva consigo a sua emoção, o seu grau de compreensão daquela determinada técnica. Então isso sempre vai ser muito individual. Então, por mais que se coloque um nome, você tenha um nome nas costas, linhagem tal, mestre tal, a visão sempre vai ser individual, sempre vai ser daquele determinado professor. Dois professores que treinam juntos, que têm a mesma visão, cada um vai ter a sua natureza. Hoje em dia nós temos recursos bons, que é o fato de poder gravarmos, de poder mandarmos o vídeo para o professor quando você não mora na mesma cidade que ele. Por isso que a gente sempre deixa claro nos nossos vídeos de aplicação que essa é a visão da Avatar Kung Fu sobre determinada técnica de luta. Porque é como nós encaramos a luta, é como nós encaramos o sistema. Eu, durante alguns anos, no passado, fui lutador. Meu Sifu nunca calçou luvas de sandá. Então ele não vai ter a mesma experiência, por exemplo, que eu tenho. Isso não o torna melhor ou pior. São as características dele. Eles estão dentro de um outro contexto. Nos Estados Unidos é muito diferente do que aqui no Brasil. A forma com que eles veem a luta é muito diferente da nossa. Similarmente ao que acontece com o meu tio Gregory Vasilevsky. Na Grécia, a visão dele de luta é muito diferente da nossa no Brasil. O que para nós pode parecer estranho a alguns hábitos, por exemplo, que ele tem na escola dele. Mas isso não torna melhor, tampouco pior. Mas sim a sua característica. E é isso que faz com que o Kung Fu seja belo. Porque sempre você vai ter visões diferentes sobre o mesmo sistema. Gostou desse conteúdo? Quer saber mais a respeito? Acesse o nosso site indiaopaibrasil.com.br. Nos vemos no nosso próximo vídeo.